O tema dessa live é: recolocação não é sorte, é estratégia. E por que eu quero reforçar esse tema? Durante os meus atendimentos de mentoria, eu fui entendendo algumas coisas que são importantes para essa fase e eu quero compartilhar com vocês nessa segunda-feira, que é o dia aí que todo mundo foca em buscar um novo emprego, às vezes não está satisfeito com o emprego atual ou está desempregado mesmo, está buscando. Normalmente, o profissional, ele reage à demissão de emprego. Muitos não estão posicionados, não entendem como funciona o processo de recolocação e às vezes demoram muito tempo para conseguir uma oportunidade justamente por não entender. E às vezes vê uma outra pessoa conseguir uma recolocação e fala: essa pessoa teve sorte. E eu falo para você, não é sobre sorte, é realmente sobre a estratégia. É você entender como funciona o processo seletivo e se posicionar para buscar a sua oportunidade. E o primeiro pilar que eu quero falar com vocês, que são tópicos que eu abordo na minha mentoria e tem funcionado muito para os profissionais que eu atendi, e eu quero aqui compartilhar para que ajude você também, tá ok? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre autoconhecimento. Eu sei que muita gente ouve sobre autoconhecimento e acredita que é blá blá blá, que não faz sentido, mas eu te falo com certeza, autoconhecimento faz muito sentido para a sua carreira. Muitos profissionais chegam para mim frustrados, desistindo da carreira, porque estão buscando ali e não estão tendo retorno. As pessoas chegam até sem identidade profissional, não acreditam mais naquilo que elas fazem, por não conseguir um retorno do mercado. Então, o autoconhecimento, ele resgata a sua identidade profissional. Ele te ajuda a entender qual é o seu potencial e aonde você vai dar resultado. Quando o profissional ele tem clareza dessa questão de eu tenho tais habilidades, o meu perfil comportamental, ele dá muito mais resultado dentro deste ambiente e é exatamente essa direção que eu vou aplicar ali para as minhas oportunidades, ele vai ter um retorno muito mais positivo do que se ele fizesse coisas aleatórias. Normalmente, quando o profissional ele é demitido, a primeira coisa que ele faz ali é já começar a se candidatar em massa para tudo que ele vê. Aí ele não tem retorno e fica frustrado, justamente porque ele não tem uma direção clara. E o autoconhecimento, ele ajuda o profissional a ter essa direção clara. Então, o esforço ele vai ser muito mais efetivo do que disperso. Então, você tem mais chances de ter retorno do que se você começasse a dar tiro para todo lado. Então, essa é a verdade. E o autoconhecimento, ele te posiciona justamente neste lugar. Eu sei quem sou, eu sei do meu potencial, eu sei aonde eu entrego resultados, então eu vou direcionar o meu esforço para oportunidades aonde eu possa gerar um melhor resultado para a empresa e assim eu também ser reconhecido. Então, a fase de autoconhecimento, ela é baseada em perfil comportamental, onde você conhece pontos fortes, pontos fracos, estilo de liderança, estilo de comunicação, e isso dá uma virada 360 na carreira do profissional. Por isso que eu sempre inicio a mentoria com autoconhecimento, que é onde a gente faz um alinhamento e traz o profissional para uma direção clara, onde ele vai trilhar para buscar essa recolocação. E agora eu quero falar sobre o segundo pilar que eu abordo dentro da mentoria, também para ajudar, né, profissionais nessa direção. Esse é o pilar que as pessoas mais buscam. Então, quando ela foi mandada embora, a primeira coisa que ela faz é exatamente no pilar de autoridade, que é o quê? Atualizar currículo, atualizar LinkedIn e começar a se candidatar em todas as vagas possíveis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que acontece dentro da fase de autoridade? As ferramentas que a gente tem de recolocação que ajudam o profissional a mostrar a sua experiência para o mercado de trabalho é currículo e LinkedIn. Então, nós vamos falar desse tópico. E, normalmente, os currículos que nós, recrutadores, recebemos, eles estão muito fora daquilo que a gente precisa. E eu falo de básico. Muitas vezes o profissional, ele não sabe atualizar um currículo de forma a contar a sua trajetória e mostrar ali o quanto de experiência ele tem, o quanto de resultado ele gerou. Isso é muito triste, porque
O profissional, às vezes, não recebe um retorno da empresa, não recebe um retorno do recrutador, justamente por não conseguir fazer o básico. Aí você vai me perguntar, Camila, mas como que eu faço para saber? É por isso que você tem que estar nessa live, porque eu vou te falar. Eu tenho 15 anos de experiência na área de RH, atuando em recrutamento e seleção. Então, eu consigo te falar qual que é o currículo que você deve elaborar para o seu momento de recolocação ou transição de carreira. Então, fica aqui comigo e se você tiver dúvida sobre currículo, pode mandar aqui nos comentários, tá ok? Então, qual que é o erro mais grave que o profissional comete ao elaborar um currículo? Fazer um currículo muito simples, achando que precisa caber tudo numa página e negligenciar a descrição das atividades. Então, pega essa dica de mentoria. Descrição das atividades é um dos campos mais importantes do seu currículo. Por quê? É através desse campo que o recrutador ele vai fazer um comparativo com a vaga. Quando você vê uma vaga lá no LinkedIn, existem algumas atividades descritas. Ali é a base do cargo. O recrutador, ele baseia, através daquela descrição, o que tem no seu currículo. Então, ele vai fazer um comparativo e quanto mais aderência você tiver com essa descrição das atividades, mais fácil você passa na primeira triagem, que é onde o recrutador recebe um monte de currículo. Então, errar na descrição das atividades faz com que você comece a se tornar invisível ali para o mercado e não ser recrutado ali nessa primeira triagem. Então, quando você for elaborar um currículo, gaste palavras para descrever o que você fez para cada cargo. Não economiza. É lógico que você não precisa escrever 30 atividades, mas escreva 10 atividades concisas da essência do que você faz. Existe uma quantidade de páginas ideal para o seu currículo? Na verdade, o que a gente sugere? Que você tenha um currículo ali, até 3 páginas, bem estruturado. Profissionais com bastante tempo de experiência, com 30 anos de experiência, 20 anos que ali passaram por mais empresas, vão ter um pouquinho mais. Mas o que você tem que fazer é trazer relevância para as experiências que colaboram com o objetivo da vaga que você está buscando. Então, você não precisa colocar todas as experiências, algumas ou mais curtas você pode tirar. Então, é nesse ponto que entra o olhar do especialista, né, para te ajudar ali a colocar o que é essencial e deixar de fora o que não é tão essencial. Tá? A partir do momento que você faz essa estruturação concisa do seu currículo, você vai lá e atualiza o seu LinkedIn, porque são as mesmas informações ali que você leva como base. Então, a dica de ouro do currículo é: descreva as atividades do cargo, tá ok? Aí nós temos dentro do currículo objetivo, então você define ali o cargo que você está buscando. O resumo, ele vai dar uma visão geral de toda a sua experiência. Então, ali você coloca a sua formação, tempo de experiência, principais atividades, se você tem ferramentas que são relevantes, certificações, viagem a trabalho, porque ali você dá um 360 para o recrutador, referente à sua experiência, que vai fazer com que ele se interesse por olhar o resto do seu currículo. Então, é como você fizesse um trailer da sua trajetória, dentro do seu resumo, tá ok? Formação acadêmica, então sempre coloca do mais atual para o mais antigo. Se você já está cursando o superior, então não precisa dar ênfase no ensino médio, já coloca direto o superior. E coloque ali cursos que sejam relevantes, de preferência atuais com o seu momento de agora. Qual é o cargo que eu estou buscando? Esses cursos colaboram ou não colaboram para o meu momento, ok? E agora falando de LinkedIn, você carrega o seu currículo como base para o seu LinkedIn. Só que o LinkedIn, ele vai ter alguns pontos estratégicos também, que nós vamos falar, e que muita gente erra e negligencia demais. Qual é o maior erro que você pode cometer no seu LinkedIn que vai te tornar invisível para o recrutador? Deixar o seu LinkedIn incompleto, sem nenhuma informação. Muitos profissionais fazem o seu perfil, mas não colocam nada. Então, você imagina, eu, recrutadora, entrando no seu perfil, com a minha descrição das atividades, descrição do cargo, eu chego lá e não tem nada. Você acha que eu vou te ligar para essa vaga? Oi, fulano, tudo bem? Eu tô aqui com o seu LinkedIn, tô olhando seu perfil, não tem nada. Você não quer me falar um pouquinho das suas informações? Gente, isso não vai acontecer.
O recrutador, ele é um profissional, assim como qualquer outro de qualquer área, que ele está ali para atender uma demanda. Então, a empresa anunciou uma vaga e, assim, todas as vagas sempre são muito urgentes. Então, por que que eu gasto tempo aqui na plataforma para falar disso para vocês? Quanto mais vocês facilitarem a vida do recrutador a entender o que vocês fazem, mais fácil vocês vão ser chamados. Porque o recrutador, em 10 segundos, ele olhou seu currículo, já entendeu ali a essência do que você faz, ele olhou o seu perfil e já entendeu. Se não tiver nada, não espere que ele te procure para perguntar. Então, o LinkedIn tem que ser estratégico, porque hoje ele é a maior plataforma de busca de candidatos. Então, o recrutador está nessa plataforma e, além de ele anunciar vagas, ele faz busca ativa. Então, o seu perfil precisa estar completo. Como que você faz um título do LinkedIn? Ele é um dos campos mais estratégicos para a questão de busca. Então, lá precisa conter o seu cargo, porque quando o recrutador ele vai fazer uma busca, ele digita o cargo. Então, você tem que ter o seu cargo e as palavras-chave que você traz dentro do seu perfil são atividades principais da sua área. As pessoas têm muita dúvida sobre palavras-chave. Não existe palavra-chave universal que todo mundo possa colocar no seu perfil e ali vai ser encontrado, porque são áreas diferentes. Então, o que que você traz? Qual é a essência do seu cargo? Quais são as coisas mais importantes que ali é critério de eliminação para o recrutador? Porque quando o recrutador vai fazer a busca, ele vai digitar o seu cargo e vai aparecer vários perfis, ele vai começar a usar filtros. Então, se eu preciso de um profissional da área financeira, então eu preciso que ele saiba esse sistema, tenha essa certificação, tenha esse curso, então ele começa a eliminar. Então, qual que é a essência da área financeira? Qual que é a essência da área de marketing? Qual que é a essência da área de vendas? Então, você precisa fazer isso dentro do seu filtro, porque dentro do seu título, porque vai ser o primeiro contato que o recrutador vai ter com o seu perfil. Depois você tem um resumo, que é o sobre, então ele pode ser muito parecido com aquilo que você traz no currículo, mas você pode trazer um ar mais pessoal se você quiser colocar. Mas sempre faça isso depois do resumo técnico, porque o resumo ele aparece ali as primeiras 4 linhas, e ali já tem que ter aquela parte mais objetiva, tempo de experiência, tempo de formação, a formação que você tem, as principais atividades. Então você não pode perder as 4 linhas, porque o recrutador vai ter que clicar para ver o resto. Então também tem que trazer uma visão muito geral daquilo que você faz, e depois dessas 4 linhas você pode detalhar mais, coisas que a gente não consegue fazer no currículo ele fica mais enxuto, tá? Descrição das atividades também dentro do LinkedIn é essencial que vocês tragam, e colocar também as competências dentro de algumas vagas, ela é um requisito também de aderência que ajuda muito o profissional ali na hora do comparativo com a vaga. Uma coisa importante que nós temos que mencionar no currículo, consequentemente no LinkedIn, são resultados. A maioria dos profissionais não tem um olhar atento para isso, porque é uma coisa que antigamente a gente não usava e hoje a gente usa muito. Camila, eu participei de projeto X, projeto Y, que fez com que a empresa gerasse tanto de economia, tanto de crescimento. Você precisa trazer isso. Hoje o mercado olha muito para resultados. Então, você precisa trazer isso para dentro do seu perfil. O LinkedIn, ele precisa ser completo. E o fato dele ser completo, a própria plataforma, ela sinaliza isso. Então, um perfil completo, ele tem mais chances de ser encontrado justamente porque o algoritmo, ele vai fazer busca. E se você não tem nenhuma palavra ali da sua área para fazer comparativo, ele não vai aparecer nas pesquisas. Então, por isso que você precisa ter muita atenção na construção do seu perfil também, tá ok? E falando agora do terceiro passo, né, que é o terceiro pilar que eu abordo na mentoria, que é muito relevante, e esse daqui eu vou até fazer uma analogia. Então, nós falamos de autoconhecimento, que é toda aquela questão de conhecer seu potencial de carreira, com base no seu perfil comportamental, até para você ter uma direção clara. Falamos da questão de autoridade, que você constrói autoridade e mostra ela dentro do seu currículo e dentro do seu LinkedIn, porque essas são as ferramentas de recolocação, é através dela que você vai tornar a sua trajetória conhecida para o recrutador. E agora falando de avanço, por quê? Aqui é onde muitos profissionais perdem a oportunidade. Sabe aquele momento que você tá na cara do gol para marcar um pênalti, é só você e o goleiro,
a coisa mais difícil é perder um pênalti, né? Quem gosta de futebol e acompanha sabe. Aí você chuta pra fora. Você fala assim, cara, não acredito que eu fiz isso. É só eu e o goleiro, eu treinei, eu tô aqui capacitado para fazer isso, aí eu vou lá e perco o pênalti. Essa questão de perder o pênalti é assim, o profissional fez todas as etapas, construiu o currículo, construiu o LinkedIn, se candidatou para a vaga, foi chamado. A entrevista é a parte do avanço, que é onde as pessoas travam. Por quê? Chega na entrevista, você está na cara do gol e você perde, porque não consegue comunicar a sua trajetória. E essa é a parte mais triste, porque você já passou pela triagem, às vezes a vaga está muito concorrida e você conseguiu ali ser chamado e chega na entrevista, não consegue comunicar para o recrutador a sua trajetória. Por isso que a primeira etapa é com base em perfil comportamental. Você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai conseguir construir uma narrativa mais alicerçada em quem você é, o que você faz e você gera de resultados. Então, a entrevista é o momento crucial, onde você vai estar de frente a frente com o recrutador e precisa comunicar para ele tudo aquilo que ele viu no seu currículo e no seu LinkedIn. É o momento de se vender. E o que eu gosto de falar para as pessoas que eu atendo? A entrevista é um momento de negociação. Então, a empresa está buscando um profissional para executar atividades e gerar resultados para ela, e o profissional está buscando uma empresa para agregar e crescer profissionalmente. Por que eu falo isso? Muitos profissionais chegam na entrevista, ainda mais se já estão desempregados há algum tempo, eles chegam na entrevista um pouco acuado, com medo, muito tenso, com muita insegurança. Isso atrapalha demais no momento que ele tem que falar ali sobre a sua trajetória. Então, quando você olha a entrevista como um momento de uma conversa de negociação, onde você está buscando a melhor oportunidade para a sua carreira e a empresa está buscando o melhor profissional, você chega com mais segurança, porque você ali teve um preparo. Então, não entre na entrevista acuado, com medo, porque o nervosismo vai te atrapalhar muito. Então, você precisa se preparar para esse momento para não perder essa oportunidade. E como que você faz no momento da entrevista para poder se posicionar ali de maneira estratégica e avançar na sua recolocação? Você precisa construir uma narrativa que conte ali para o recrutador tudo que você sabe fazer, o que você conquistou de resultados, principalmente resultados. E quando a entrevista é com o gestor, resultados brilham muito aos olhos, tá? Então, é chegar lá com o recrutador e contar, bom, eu sou um profissional dessa área, tenho tantos anos de experiência, a minha formação é essa, então eu atuo na atividade X, Y, Z, H, né? E na última empresa, eu fazia essas atividades, participei desse projeto, gerando tanto de aumento de faturamento, economia, projetos de melhoria, né? E as habilidades que eu tenho fortes são essas, esses são meus pontos de desenvolvimento. Quando você constrói uma narrativa onde você já traz todas essas informações para o recrutador, ele já vai ter algo muito completo, ele vai te fazer poucas perguntas, porque você já contou tudo. Porque o que trava o profissional é quando o recrutador faz a pergunta e ele não sabe o que responder. Quando você tem uma trajetória na sua cabeça para você seguir, uma linha de raciocínio que você segue para poder transmitir essas informações, você vai mais seguro no momento da entrevista. E um ponto muito importante que você tem que pensar no momento da entrevista é: o recrutador está buscando um profissional aderente com a vaga. Então, tudo que você for falar no momento da entrevista precisa responder aos requisitos da vaga. Você precisa mostrar que você é a pessoa ideal para aquela vaga. E como que você faz isso? Quando você for construir a sua narrativa, e ali você for falar das principais atividades e das atividades que você fez na última empresa, normalmente na última empresa ou na empresa que é muito conectada com a vaga, você sempre vai trazer as atividades que você fez que a vaga pede. E claro que você precisa ter experiência, né? Isso a gente é incontestável. Então, assim, se a vaga se é uma vaga de analista financeiro e a empresa está pedindo planejamento, budget, fluxo de caixa, você precisa falar isso na entrevista.
Então, qual que é a essência? Eu tenho 3 anos de experiência, eu tenho 5 anos de experiência como analista financeiro. A essência do que eu faço é isso, isso, isso. Na última empresa, eu trabalhava diretamente com planejamento de orçamento, cuidava do budget, eu atuava ali no fluxo de caixa, gerava guias de pagamento, fazia contas a pagar, contas a receber, participei da implantação do sistema X, tivemos um projeto de redução de custos e nós fizemos isso, e você vai trazendo esses detalhes. Então, quando o recrutador olha para o que você está falando, e ele pensa assim, nossa, tudo que eu preciso, esse profissional sabe fazer. E ele não só sabe, ele aplicou isso em projetos que deram resultados para a empresa. É aí que você ganha o recrutador. Porque ele vai fazer um filtro para encaminhar os melhores profissionais para uma entrevista com o gerente. Então, ali você já tem que mostrar para ele que você é capacitado para essa vaga. E na entrevista com o gerente, ele vai ser muito mais técnico na área, então ele vai querer muito mais detalhes daquilo que você fez do que a questão do RH, porque o RH tem uma noção da área ali para fazer o recrutamento. E na entrevista técnica com o gerente, aí você vai dar mais detalhes. Sempre sinta o ambiente da entrevista. Se eles te dão bastante liberdade para falar, se não dão tanta liberdade para falar, e você vai se modelando ali o ambiente, tá ok? A parte de autoconhecimento, ela ajuda muito também caso na entrevista surja uma pergunta mais pessoal. Me fala sobre você fora do seu trabalho. Então, na parte de autoconhecimento, ajuda muito. Então, o que eu entendo desses pilares? Atendendo bastante tempo profissionais, essa construção faz com que o profissional chegue no momento da entrevista mais preparado para conquistar uma vaga do que se ele não tivesse feito nada. Porque normalmente o pessoal já erra ali no currículo. Errou no currículo, não vai ser chamado para entrevista. Mas quem já foi chamado para entrevista porque estava com um currículo legal e um LinkedIn, trava na hora da entrevista. Porque falar sobre si é a coisa mais difícil. Nós conseguimos falar dos outros, elogiar as pessoas, falar dos defeitos, mas falar de nós é a coisa mais difícil. Por isso que o autoconhecimento, ele é a base para essa fase de avanço, que é o momento ali onde o recrutador vai realmente avaliar se aquilo que você colocou no seu currículo faz sentido e se você sabe falar. Então, na entrevista, sempre vá tranquilo, se prepare, fale com confiança daquilo que você faz, daquilo que você entregou, porque nós sabemos que o profissional vai estar nervoso, mas isso não pode te atrapalhar, porque às vezes você é um bom profissional com uma boa experiência e chega no momento da entrevista você trava. Vejo muitos profissionais consumindo muitas dicas. Eu pego dica disso, dica daquilo. Aí foi mandado embora. Já faz 2 ou 3 meses e não conseguiu nada ainda, porque não tomou essa decisão de ter alguém ali com olhar especialista para ajudar. E o que eu quis trazer para vocês aqui? Tudo que eu abordo dentro da minha mentoria para ajudar profissionais nessa etapa. Porque eu sei que realmente é difícil, é frustrante você ser mandado embora, atualizar o currículo do jeito que você entende, atualizar o LinkedIn do jeito que você entende e começar a se candidatar para as vagas e não ter nenhum retorno, nenhuma resposta. E quando tem, chega na entrevista, trava, perde a oportunidade. Justamente porque faltou ali segurança para transmitir essas informações. Então, se você está em fase de recolocação, né, que aí é uma fase mais difícil de quem está em transição de carreira, deixa aqui nos comentários, se você não assistiu a live ao vivo, assista depois, deixa aqui nos seus comentários quais são as suas maiores dificuldades no processo de recolocação. Eu quero trazer um conteúdo muito direcionado à sua dúvida, até por isso que eu iniciei esse projeto, Bússola de Carreira, para poder ser muito efetiva no conteúdo que eu trago aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, do que eu falei aqui? Autoconhecimento, a importância de você conhecer seu perfil comportamental, suas habilidades, pontos fortes, pontos fracos, estilo de comunicação, para que na fase de avanço, que é a fase da entrevista, você consiga comunicar bem. E ali na fase de autoridade, construir um currículo e um LinkedIn assertivo para você ser chamado para esse processo de entrevista, tá ok? Então, pessoal, 30 minutos de live aqui, eu queria ser muito objetiva, sem enrolação, então entreguei para vocês todos os passos que eu abordo na minha mentoria.
E reforçando aqui, deixa nos comentários quais são as suas maiores dúvidas nesse processo. É currículo? É LinkedIn? É autoconhecimento? É entrevista? Porque no decorrer da semana eu posso trazer conteúdos para ajudar vocês que estão aqui na minha rede. E já lembra disso, toda segunda-feira eu vou trazer live. Aí eu posso pegar algum tema que você compartilhou aqui comigo para agregar também na live. Posso trazer a sua dúvida e você pode entrar aqui e a gente pode interagir também, tá ok? Então, obrigada, pessoal. A gente vai se falando, não esquece de deixar nos comentários as suas dúvidas e coloca na sua agenda que toda segunda-feira agora nós teremos esse momento aqui mais próximo de interação para eu entender o lado de vocês e tentar ajudar o máximo possível para que vocês consigam essa recolocação. Então, boa tarde aí.